O slide está aparecendo aí para vocês? Tá bom. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, todos que estão aí. Já sabem como funciona, qualquer coisa vocês podem estar escrevendo no bate-papo alguma dúvida, para depois no final a gente estar debatendo. Hoje nós vamos ver sobre epidemiologia no geral, né? A assistência de enfermagem coletiva, noções de epidemiologia no geral. O que vocês entendem por epidemiologia? Então, a gente já viu mais ou menos o que era a epidemiologia, né? Que são dados, valores de uma determinada caso. Inscrever que a minha aula começou. Desliga o microfone, Camila. Então, são casos, né? Notificações que são geradas, né? De uma determinada doença. Então, vamos lá. Epidemiologia. A palavra vem de origem grega, que significa população, né? Um estudo da população, quantitativo. Ela foi... John foi que criou o pai da epidemiologia moderna. Foi esse homem que criou, né? A epidemiologia. Ele estudou o primeiro cólera, que é uma das doenças que existe, né? Em Londres, que foi acometida, né, pela água em 1854. Então, daí ele já começou a estudar epidemiologia e entender o que era epidemiologia, que são os números de casos de uma determinada doença, os números de agravos, de surtos, os números notificados. Então, tudo isso aí tem a ver com epidemiologia. Então, vamos lá. É a ciência, né, que estuda os padrões de ocorrência das doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões. Ou seja, vocês sempre vão lembrar, epidemiologia, vocês lembrem de números. Toda vez que você vê a palavra epidemiologia, vocês vão lembrar o quê? De números. Porque é a ciência que vai estudar os padrões de ocorrência das doenças. Ou seja, tantos casos de pessoas estão com dengue, 50 pessoas foram acometidas com Covid-19. Então, 60 pessoas estão foram constatadas que estão com hepatite B. Então, tudo isso são fatores determinantes, né? Fatores epidemiológicos. Então, não é um número aqui, ó, tem individual, a palavra individual é um xizinho. Epidemiologia, ela não vai falar individualmente, ela vai falar no coletivo, a quantidade, o número. É um estudo de qualquer evento relacionado à saúde ou à doença da população e de seus fatores determinantes. Então, a epidemiologia é um estudo, né, que vai estudar alguma doença, algum fator determinante, algum agravo, algum surto, algo novo da população, né? Isso é a epidemiologia. Qual é as funções dela, né? Descrever as condições de saúde sobre a população. Então, na epidemiologia, ela vai descrever como que está a condição de saúde da população daquele determinado estado, né? Como que está, se tem algum agravo, se tem alguma piora, se tem alguma melhora, como que está sendo aquele estudo naquela população, né? Investigar os fatores determinantes das doenças. Vocês estão me ouvindo? Manda uma mensagenzinha aí para aparecer aqui. Tá todo mundo ouvindo? Tá bom, obrigada. Eu tô ouvindo, tem uma pessoa lá no grupo que tá dizendo que não tá conseguindo entrar na aula. Só é clicar no link que eu aceitei todo mundo aqui. Manda ela clicar nesse link aí. Não apareceu ninguém mais aqui para me aceitar, não. Só mandar clicar naquele link. Propor as medidas específicas de prevenção e de controle em radiação das doenças, ou seja, a prevenção, o controle das doenças tem a ver com a epidemiologia, né? Fornecer indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação de saúde, ou seja, suporte do planejamento, da cura, da prevenção,
Tudo isso entra na epidemiologia. Então, vamos ver aqui, gente. Esse quadro aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, que tá aparecendo para vocês. Esse quadro são as principais diferenças da abordagem clínica é o que o paciente está sentindo, e epidemiológica, né? Como que é? Qual a diferença? Por exemplo, qual o objetivo clínico de um paciente doente que você tem? Qual o objetivo clínico? Curar e prevenir a doença da pessoa. Esse é o objetivo clínico. Epidemiológico. Qual é o objetivo epidemiológico da epidemiologia? Melhorar o nível de saúde da comunidade, vai identificar os fatores de risco. Então, o objetivo clínico é curar e prevenir a doença, né? Já o objetivo epidemiológico vai melhorar o nível da saúde e verificar os fatores de risco, ou seja, quais são os fatores de risco, por que está ocorrendo aquela doença, quais são os fatores de risco que está levando a que tem aquele surto naquela determinada cidade. Outra, história clínica do exame físico e exames complementares. Esse é o fator clínico. Ou seja, você vai saber pelo exame que você tem uma determinada patologia. Já epidemiológico, dados populacionais, ou seja, números. A epidemiologia vai lidar com dados. Quantas pessoas tem que fizeram o exame e deu positivo? Quantas pessoas testaram positivo? Então, isso aí já é os dados, né? Que são computados. O tempo e espaço geográfico, as causas da morte, serviços de saúde, incapacidade e fatores de risco. Tudo isso aí vai na epidemiologia, né? Qual a ação do patoclínico, tratamento e reabilitação? E epidemiologia vai ser os programas de saúde, promoção. Monitoramento do tempo, acompanhar o estado clínico, né, evitando doenças e melhorar e curar a pessoa. E o epidemiológico são as mudanças de estado de saúde da população, bem como a diminuição das taxas de mortalidade, de incidência das doenças. O que eu quero que vocês entendam? Que o fator epidemiológico, ele sempre vai mudar os dados. Ou seja, sempre vai falar de números. Quantas pessoas foram acometidas pelaquela doença? Quantas pessoas se curaram? Quantas mortes tiveram de determinada doença? Isso é o fator epidemiológico. Já o clínico vai o quê? Constatar pelo exame, constatar pelo atendimento clínico, constatar pelo tratamento e reabilitação. Então, esse é o fator clínico. Já o epidemiológico já vai ser a parte dos números. Então, vamos lá. Aqui um exemplo. Zika e microcefalia. Zika versus microcefalia. Acho que todo mundo aqui lembra da Zika, né? Aquele mosquitinho que tinha, que atingia as mulheres grávidas, que os bebês nasciam com microcefalia. Então, há suspeitas fortíssimas da correlação entre a infecção por Zika vírus e casos de microcefalia em bebês nascidos de mulheres infectadas, especialmente no primeiro trimestre da gestação. Ou seja, as mulheres grávidas que foram infectadas pelo Zika vírus no primeiro trimestre da gestação, nos 3 primeiros meses de gestação, e elas foram infectadas pelo vírus, grande probabilidade do bebê nascer com microcefalia. Então, o bebezinho podia nascer com microcefalia. Tinha uma grande probabilidade. Ou seja, então isso vai o quê? Fatores epidemiológicos. É um estudo que teve de números que foram constatado essa prova de que quem foi atingido pelo Zika vírus no primeiro trimestre poderia muito bem ter o nenenzinho com microcefalia, nascer com a cabecinha menor. Os agravos relacionados à saúde não ocorrem ao acaso. Existem fatores que levam à distribuição desigual e agravos relacionados à saúde. Como, por exemplo, né, gente? Os agravos de saúde, eles não ocorrem por acaso. A pessoa tem uma doença, do nada. Não.
Sempre vai ter uns fatores de risco que podem dar. Por exemplo, no caso dessa patologia, né? Tabagismo e câncer no pulmão, falta de saneamento básico, vai dar o quê? Hepatite A. Uso de seringas compartilhadas, vai dar o quê? Infecção por HIV. Uso de corticoides, vai dar osteoporose, pode dar osteoporose. O que é isso? Aquela doença dos ossos, que os ossos vão ficando enfraquecidos. Então, a epidemiologia estuda, né? Foi comprovado que há fatores de risco que vão levar a certos agravos à saúde, ou seja, tem determinados fatores que vão levar a algumas patologias. No caso, se você fuma bastante, se você é uma pessoa que fuma ativamente, no caso, você pode ter o quê? Um câncer de pulmão. Se você bebe uma água que ela não tem saneamento básico, uma água contaminada, vai levar o quê? Pode ter uma hepatite A. Uso de seringas compartilhadas, não só seringa, gente, mas também pessoas que vão no salão e usam um alicate compartilhado, também tem que ter cuidado para não se contaminar, não dar infecção, pode pegar hepatite também, então tem que ter cuidado. Infecção por HIV, uso de corticoide, né? Então, não só isso, mas também fazer relação sexual sem camisinha, também pode dar várias e várias patologias, várias e várias doenças. Então, tudo isso pode ocasionar números de patologias maiores. Então, tudo isso aí é epidemiologia. Conceitos fundamentais que vocês têm que saber em epidemiologia: morbidade, incidência, prevalência, letalidade e mortalidade. Vocês têm que saber esses 5 tópicozinhos aí, saber a diferença de cada um deles. Vamos ver o que é cada um deles. Morbidade. O que é morbidade? Permite a identificação imediata ou precoce dos problemas sanitários, mostrando a distribuição de casos da população. Seus dados são obtidos por meio de notificação de casos e surtos, da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigações epidemiológicas, etc. Ou seja, nesse caso, morbidade vai ser identificação imediata dos problemas que tem sanitário, né? Quantos casos tem na população de pessoas com problemas sanitários? Quantos surtos tem? Então, tem que saber tudo isso. Isso é a morbidade, vai identificar, é a identificação imediata dos problemas sanitários. Incidência, eu acho que vocês já ouviram mais essa palavra, né? Mais conhecida. Incidência expressa intensidade, algo intenso que acontece intensamente. É com que a doença acontece na população, relacionada à unidade de tempo. A incidência de uma doença mostra com que intensidade surgem os novos casos dessa doença na população. Por exemplo, assim, ó, a incidência de um dia, de uma semana, um ano, o número de casos de uma doença em determinada população, ou seja, a incidência é a intensidade. Por exemplo, assim, ó, hoje teve, né, sexta-feira, vai passar lá no jornal, né? Essa semana teve 100 novos casos confirmados de coronavírus, Covid-19. Aí semana que vem, né? 200 casos novos confirmados. Ou então, 3 dias sem óbito. Então, é a intensidade que aquela doença vai acontecendo. Isso é incidência. Em quantos dias ela tem aumentado, em uma semana, em um ano. Então, como que ela está aumentando? Quantos novos números de casos tem daquela doença em um determinado tempo? Então, tudo isso é incidência. A intensidade que ela vai acontecendo, aumentando ou diminuindo, não interessa. Tudo é a mesma coisa. Prevalência. A prevalência deve ser entendida como o número de casos de uma determinada doença da população, o que inclui casos antigos e casos novos. Por exemplo, aí, ó, tem a fórmula. Número de casos conhecidos de uma doença e a população exposta a essa doença. Por exemplo, a prevalência é
quantas pessoas, quantos casos novos, é o número total. Tem alguém com o microfone desligado aí, desliga. Quantos casos tem daquela patologia? Professora, Oi? Oi, alguém falou? Então, gente, a prevalência deve ser entendida como o número de casos, né? Então, por exemplo, de uma determinada população. Dengue, a prevalência de dengue no ano de 2020 foi de 200 casos. Então, é o número de casos daquela doença naquele determinado ano. Vai estar lá quanto foi o número de casos. Ano que vem vocês vão ver, por exemplo, em 2020, 3.500 pessoas foram contaminadas pelo Covid-19. Tantos casos, então isso vai ser a prevalência, né? Do número de atingidos. Letalidade. Essa medida nos permite identificar a gravidade dos agravos à saúde. Ela indica quantos entre os afetados morrem, quantos doentes são levados ao óbito pela condição clínica que apresentaram. Então, a letalidade, gente, é o número de óbitos, é o número de agravos que teve. Por exemplo, quantos óbitos teve por Covid-19 em 2020? Quantos óbitos teve por dengue, por HIV, por pneumonia? Então, a letalidade vai identificar o número de óbitos que ocorreu de uma determinada doença. Então, a letalidade, né? Vai saber se a doença é grave, né? Se o paciente teve maior letalidade, exemplos. Tanto de criança, idosos, pacientes imunodeprimidos, aqueles pacientes fraquinhos. Então, se o serviço de saúde não apresenta resolutividade ou há desabastecimento de produtos, falta de profissionais ou ainda de difícil acesso ao paciente, maior letalidade. Ou seja, a letalidade, ela vai tanto contar o número de casos de óbito e saber por que teve aquele número absurdo de óbitos. Será que foi por falta de medicamento? Será que foi por falta de cuidado? Será que foi por falta de profissionais de saúde? Então, tem que saber se teve o número de óbitos, tem que saber o porquê que teve aquela quantidade de pessoas que tiveram óbito daquela determinada doença. Então, tem que saber tudo isso. O porquê, né, que está ocasionando isso. Então, tudo isso tem que estar prestando atenção. Então, vamos continuar. Então, letalidade, né? Esclarecendo, mortalidade versus letalidade. A letalidade está relacionada com a morte devido à condição clínica específica. A morte do indivíduo está vinculada a uma causa definida. Ou seja, a letalidade vai dar uma condição clínica específica, ou seja, de que aquele paciente faleceu? Ele foi a óbito por quê? Por qual doença? Por qual complicação? Já a mortalidade também está vinculada à morte, porém é um grupo de populacional específico, podendo haver diversas causas. Então, na letalidade, vai estudar o porquê, qual foi a condição clínica, o que levou àquela patologia. Já a mortalidade não, são os números de casos de morte de determinadas patologias. Variável característica das comunidades seres vivos, né? Um conjunto de indivíduos que morrem num determinado intervalo de tempo, ou seja, um cálculo, né, de mortes anuais versus a população, né? Então, vão contabilizar
quantas mortes tiveram naquele ano da população, e aí vai ser a porcentagem, né, que vai sair daí. Ou seja, quantos habitantes tem naquela cidade, quantos faleceram de uma determinada doença, ou seja, será que o número foi alto? Então, lá na taxa de letalidade, né, eles vão estudar o porquê e por que tantas pessoas faleceram dessa forma de determinada patologia. Então, esses são os 5, né, fatores, conceitos de fundamental de epidemiologia: morbidade, incidência, prevalência, letalidade e mortalidade. Vocês têm que todos esses. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Teve mais gente que entrou, não sei porque a senhora, alguém lá no grupo não estava conseguindo entrar. Vou abrir aqui o próximo slide, gente, próxima aula. Vocês estão caladinhos, ninguém tem nenhuma dúvida, não? Tá aparecendo aí, né, o slide? Então, vamos continuar. Vigilância epidemiológica, né? A gente vai entrar agora aqui. A vigilância epidemiológica, notificação. Em relação à vigilância. Existe a vigilância passiva e a vigilância ativa. A passiva é um método de coleta de dados baseado na notificação espontânea, mais simples, menor custo, mais fácil. Ou seja, não tem um custo tão alto. Só aquela que vai saindo, pesquisando nas casas, vendo quantos casos tem. Já a vigilância ativa estabelece contato direto com o sistema, com as fontes de informação, investigação mais completa, maior uniformidade dos dados, mais caros. Ou seja, a vigilância passiva vai ser aquela de casos que só é uma pesquisa simples, que sai investigando, pesquisando nas casas. Já a vigilância ativa, não. Ela vai ser uma investigação mais profunda, ou seja, mais completa, uma fonte de informação que vai pesquisar, que vai em hospitais, que vai saber o porquê, o que aconteceu. Então, tem que ir mais a fundo. Gente, todas as doenças, elas são notificadas, os casos que tem. Sempre, sempre, sempre. Aqui tem alguns exemplos de algumas doenças que são notificadas. Eu não vou ler todos para vocês, né? Mas tem alguns conhecidos, né? Como hepatites virais, todo mundo conhece, né? Hepatite, hanseníase, hantavirose, febre tifoide, febre amarela. Então, tudo isso, influenza, leishmaniose, malária, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, sífilis, tétano, tuberculose, varíola. Então, tudo isso são doenças que foram notificadas que teve casos em 2014, que só é um exemplo, em junho de 2014. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que são exemplos de notificações compulsórias de doenças que tiveram registros em 2014, para vocês terem uma ideia. Então, a maioria dessas patologias aqui, gente, elas podem ser o quê? Evitadas através de quê? Dos prevenção, fatores de prevenção, tanto vacina quanto se cuidar, higienização, tudo isso vai evitar, né? Aqui tem todas as doenças. E outras, teve casos confirmados e surtos também, né? Que foi o aumento desses casos. Então tá, né? Notificação de caso. Notificar a simples suspeita da doença não se deve aguardar a confirmação do caso para efetuar a notificação, pois isso pode significar a perda de oportunidade de intervir eficazmente.
A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando o direito de anonimato dos cidadãos. Ou seja, a pessoa tá lá, né, vai fazer um teste rápido. Deu positivo para sífilis, deu positivo para HIV. Eu vou sair espalhando que essa pessoa tá com isso? Não. Eu vou notificar o caso, anotar, ela vai entrar para o sistema e com isso vai ser tratada, né? Vai iniciar o tratamento. Isso é anônimo, gente. Isso é sigilo. Eu não posso estar espalhando. Ah, Dona Maria veio aqui e deu positivo. Tá vendo aquela paciente ali que acabou de sair daqui, deu positivo para HIV e para sífilis? Não pode, não pode. É a mesma coisa que você tá no estágio de posto de saúde, aí estão indo lá tomar bezetacil. Ah, estão bem com sífilis, tá bem que não sei o quê. Tipo, tá comentando. Não pode comentar. Não pode estar comentando. Então, é de sigilo, anônimo. Tem que notificar e ficar em silêncio. Isso é ética. Caso suspeito. Sinais e sintomas clínicos sugestivos da doença em questão de tal forma de abranger a maioria dos casos, mas não excessivamente amplo a ponto de incluir muitos casos de outras entidades clínicas. Ou seja, que nem acho que não lembro quem foi que perguntou ontem, né? Negócio de notificação. Caso suspeito, ele vai ter que comprovar que tá com aquilo ali. Por exemplo, assim, ó. Ah, eu tô com sintomas, tô com febre, tô com falta de ar, e eu tô com suspeita de estar com Covid. Eu só sou suspeita, não sou um caso confirmado, então não vai ser notificado ainda meu caso. Por quê? Porque ainda não foi confirmado, eu não tenho nenhum exame que dê positivo, então só vou entrar nas suspeitas. Não vai ser um caso confirmado ainda. Autossensibilidade, alto valor predito negativo, ou seja, baixa prevalência. Então, isso é uma baixa prevalência dos casos, né? Não é certeza que você tá com aquilo, mas você é suspeito. Então, o ideal é que você pesquise, identifique e veja se realmente você tá com aquilo. Por enquanto, você só é suspeito. Então, não esqueça, casos suspeitos pode ser notificado? Não. Notificado só pode ser quando o caso é confirmado. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Caso suspeito de poliomielite. Todo caso de deficiência motora flácida de início súbito em menores de 15 anos, independente da hipótese diagnóstica de poliomielite, em pessoas de qualquer idade. Por exemplo, os casos de paralisia ocular isolada e paralisia facial periférica não devem ser investigados. Se tem um caso suspeito, que a pessoa está com a pele motora flácida, que não está conseguindo andar, significa que ela tem poliomielite? Não, ela só é uma suspeita, não vai entrar em notificado. Ou seja, tem uma pessoa que tem uma paralisia ocular, uma paralisia facial, ela não deve ser investigada, ela pode ser acometida por outro tipo de coisa, ela pode ter nascido com essa paralisia, não é porque ela está com poliomielite. Por exemplo, tem pessoas que nascem com a paralisia, com problema no coração, que muitas vezes não pode ter um fator de risco, mas pode ser genética, hereditária. Por exemplo, na minha família tem alguém que é hipertenso, eu posso ser hipertenso também. Então, pode ser o quê? Hereditário. Na minha família, por exemplo, tem alguém que é muito ansioso. Pode também ocorrer de você ser uma pessoa ansiosa. Você puxou para sua mãe, você é ansioso, então isso já vai ser hereditário, né? Mesmo com os fatores de risco, mesmo com os fatores de prevenção, vai acabar tendo ansiedade. Casos confirmados, né? Tem que ter critérios clínicos, por exemplo, tétano, um exemplo de caso confirmado. Tem que ter critérios laboratoriais. O quê? Para um caso ser notificado, gente, na vigilância epidemiológica, ele tem que ter critérios laboratoriais.
Ou seja, tem que ter um exame que comprove que ele teve aquela determinada doença. Tem que ter exames laboratoriais para poder ser um caso confirmado. Critérios epidemiológicos. Evidência de exposição do agente etiológico. Contato confirmado de sarampo. Um exemplo. Teve uma pessoa que teve uma notificação confirmada, né, de uma determinada doença. Ele já vai entrar nos dados epidemiológicos daquela patologia. Então, tem que ter bastante cuidado. E outra, por exemplo, tem um caso de uma determinada patologia. Se essa doença ela é contagiosa, você tem que fazer exame se você está perto da pessoa. Por exemplo, assim, ó, no caso, que nem acontece agora, né? O exemplo mais comum, Covid. Se minha amiga teve Covid, foi confirmado positivo, e eu tive com ela nos últimos dias, eu tenho que me isolar. Por quê? Porque eu posso ser um caso confirmado também, né? Para ver se vai aparecer sintomas. Mesma coisa quando a pessoa tá com catapora. Eu nunca tive. Eu vou estar abraçando ela? Não. Então eu tenho que fazer, ir ao médico, verificar, observar, se eu também não vou aparecer daqui uns dias com aquelas pintinhas. Sistema de informação sobre os agravos de notificação, né? Como é que é o fluxo? É notificado primeiro, né, nas unidades de saúde, por exemplo, nos hospitais, nos postos de saúde, né, que vai confirmar. Por exemplo, você vai no posto de saúde fazer teste rápido, lá que você vai confirmar. Depois que você confirma, vai lá para a Secretaria Municipal de Saúde os dados, as notificações. Depois vai para o Regional da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, né, a CESAC, no caso aqui, e depois vai para o Ministério de Saúde. Então, vai passar por todas essas secretarias e unidades para poder chegar no Ministério de Saúde. Mas antes vai ter que ser confirmado em algum lugar. No hospital, na rede pública, para poder confirmar que realmente você tem aquela determinada patologia. Então, aqui, ó, a ficha de notificação. Isso aqui eu botei uma ficha para vocês verem, né? Que sempre vai ter uma ficha de notificação, né? Com o nome do paciente, município, a idade, o que que ela tem, o nome da mãe, o nome do pai, para poder fazer, realmente notificar. Tem gente que tem medo de fazer testes, né? E buscar. Às vezes tem vergonha. Por quê? Porque é notificado. Mas não vai sair espalhando essa ficha. Fica em sigilo, mas tem que ser notificado, anotado, para saber a prevalência, né? De quantos casos foi, para saber os dados, quantos foi, qual a idade, se está tendo aumento. Então tem que preencher essa ficha aqui de notificação. Se der confirmado. Por exemplo, aqui, ó, de doença de Chagas, tem uns que são específicos. Notificação compulsória, né? Ela tem que ser obrigatoriamente preenchida. E outras, tem que ter investigação, né? Se está tendo algum surto, se está tendo alguma epidemia, tem que preencher direito, ter cuidado com dados incompletos. Tem gente que preenche o nome incompleto, o bairro incompleto, o endereço incompleto. Não pode ser assim, né? Tem que ter bastante atenção. Vigilância sentinela não universal, né? Um conjunto de dados suficiente para aprofundar a investigação epidemiológica. Ou seja, tudo vai ser investigado, gente. Uma diarreia, infecção respiratória. Por que aquela pessoa, por que naquele determinado bairro está tendo tanta diarreia? Por que está tendo tanta infecção respiratória? Então, no caso, vai o quê? Investigar. Por que está ocorrendo isso? Por que está tendo diarreia? Será que é por causa da quintura? Será que é por causa da água que não está sendo tratada? Será que não está sendo saneamento básico? Será que foi uma infecção causada por algum alimento dali de perto que eles compram? Então, tudo isso tem que ser observado. Sistema de mortalidade e internação hospitalar, né? Como é que eu vou saber na vigilância epidemiológica esses dados? Existe um sistema, né, que é o SUS, para todos, né? Todo mundo deve ter aqui o cartãozinho. Então, no SUS você deve ter um cadastro e lá, através do número, né, vai notificar e salvar.
Existem também doenças e agravos não transmissíveis, que são aquelas doenças que não são transmitidas, né? Então, com isso, vai reduzir a incidência e prevalência e o surgimento de complicações que reduzem a incapacidade de melhorar a qualidade de vida. Então, mesmo que é uma doença que não seja transmissível, você tem que ter cuidado para sempre estar o quê? Melhorando a sua qualidade de vida, com cuidado, para não estar se contaminando, pegando outras doenças. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Então, existem vários sistemas, gente, que salvam na vigilância epidemiológica, que salvam as doenças, que salvam os agravos cada dia, que são sistemas de informação, né? O SUS, SIM, Vigilância Sinitel, né? Que são as redes básicas de vigilância saúde. Então, aqui são gráficos, né? De taxas de, por exemplo, aqui um exemplo. Distribuição de erros de imunização, de doses aplicadas por mês. Ou seja, aqui, ó, por mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, isso aqui, ó, é um gráfico de quantas pessoas tomaram vacinação naquele mês. Para poder estimar o problema, né? A epidemiologia vai estudar o problema. Taxa de HIV em gestantes, quantos foram nascidos vivos? Então, isso aqui vai observar, né? Aqui, ó, o gráfico vai estar observando. Então, sempre vai ter a epidemiologia, o estudo de quantas pessoas, quantos casos tiveram. Ó, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Caso de leptospirose, ou seja, na região, né? Aí aqui tem dizendo, ó, 200 casos, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, até 2.000 casos. Então, cada ano sempre vai ter um estudo de quantos casos foi realizado naquele ano. Avaliar as medidas de controle, né? Síndrome de rubéola, quantos casos teve? E agora a gente vai conhecer os programas de informação da vigilância epidemiológica. São vários programas, gente, mas vocês têm que aprender pelo menos um ou dois. O SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O SINAM é o mais importante, né? Porque ele é um sistema da vigilância epidemiológica que tem o objetivo de coletar e processar dados de agravos de notificação em todo o território. Então, qual é o programa que é utilizado para notificar o caso de doenças? SINAM. Através desse programa que vão identificar os casos. O sistema é alimentado principalmente pela notificação de novos casos de doenças que constam numa lista de notificação compulsória. Ou seja, a Maria, o João e a Joaquina foram no posto de saúde. Eles foram notificados com HIV. Então, vão preencher aquela ficha deles de notificação e vão enviar para a Secretaria de Saúde, né? E para lá vão colocar no sistema de informação, o SINAM. Vão botar nesse sistema, né? Maria das Dores Pereira foi notificada com HIV em tal data. Aí vai colocar tudo lá para encher nesse programa. Então, além de ser notificado, a notificação ainda vai para um programa, que nesse programa vai saber quantos casos tem, quantos casos aumentaram, quantos foram notificados, se estão sendo notificados. SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. SIM significa Sistema de Informação de Mortalidade. Lá, nesse programa, vai ter a declaração de óbito. Quando a pessoa falece, né, tem a declaração. Então, lá vai ter quantas pessoas faleceram naquele ano. Então, esse sistema é para estar cadastrando os óbitos. Complementar e dispor sobre as características de pessoa, tempo e lugar. Assistência prestada ao paciente. Causas associadas de óbito, relevantes e muito utilizado no diagnóstico da situação da saúde da população. Ou seja, nesse sistema, você vai colocar tudo, né? Onde ocorreu aquele óbito, em que tempo foi,
o que aconteceu, se foi no hospital, se foi em casa. Então, lá vai compactuar o tanto de mortes que foi ocorrida. Então, SIM, se eu perguntar para vocês, o que é o SIM? Sistema de Informação de Mortalidade. O que vocês vão cadastrar no SIM, gente? Declaração de óbito. SINAM, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Então, o que é o SINAM? Vai colocar notificação de todas as patologias. SINASC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Lá é o documento de declaração vivo. Quando você vai ter um bebê, aqui já teve alguém que teve bebê, tem a declaração lá na maternidade, de quantos foram nascidos vivos. Então, lá nesse sistema, vai cadastrar quantas crianças nasceram. Toda vez que nasce, vai lá cadastrar, né? Tem que preencher essa ficha no hospital. O hospital preenche. Gravidez, parto, condições da criança ao nascer. Então, vai botar todas essas informações junto com a declaração de nascidos vivos. SIG e SUS, Sistema de Informação Hospitalares. Seu instrumento é a autorização de internação hospitalar. Fontes de informação das doenças que requerem internação. De extrema importância o conhecimento do perfil de atendimentos na rede hospitalar. Atendimentos, diagnóstico, de internação, condição de alta, valores pagos e etc. Ou seja, nesse sistema de informação hospitalar, gente, vai colocar tudo sobre o paciente, onde ele está internado, o que ele tem, por quê. Então, tudo isso vai estar lá nesse sistema. SIA, Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. Sua unidade de registro de informação e procedimento ambulatorial. Analisa a cobertura de acesso, fluxo dos pacientes e ordenação do pagamento. Professora, são um monte de sistema. Gente, só quero que vocês entendam que na epidemiologia tudo é cadastrado. Se uma pessoa está com dengue, é cadastrado no sistema. Se ela foi notificada, é cadastrado no sistema. Se você teve um bebê, é cadastrado no sistema. Se seu bebê morreu, é cadastrado no sistema. Se teve óbito, é cadastrado no sistema. Então, para tudo das patologias, há um tipo de sistema para poder ser cadastrado. SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica, tudo que acontece no posto de saúde. SISVAN, Informação da Vigilância Alimentar e Nutricional. SIS, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, quantas pessoas estão se vacinando, imunização radiz, né? Vacinação. SIS-Água, Sistema de Informação de Vigilância à Qualidade de Água. Então, para tudo vai ter um sistema, até para a qualidade de água. Vamos voltar lá. Em relação a esses programas, né? Como vocês estão vendo, né? Cada um tem um programa. Alguém tem alguma dúvida daqui? Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, só eu tô falando aí, eu tô beber água. Alguém quer falar alguma coisa? Dê a chamada aqui, ver se alguém quer. Estão entendendo? Maiara, Amanda, Ana, Charles, Isaías, Camila, Keren, Luísa, Natália, Neuma, Pamela, Sabrina, Wes, Luiz, Natanael. Todo mundo tá entendendo tudo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão tudo caladinho? Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Continuar. Vamos ver aqui. Digitar aqui uma pergunta para vocês. Casos suspeitos de alguma patologia, de alguma doença, eles são notificados? Se eu estou com suspeita de dengue, esse caso vai ser notificado? Sim. Bora, eu quero que todo mundo participe, porque ainda estão com dúvida. Maiara, não. Quem mais? O West diz que sim.
Maiara, só quando é confirmado. Natanael disse que sim, que é Professora, notificado. quando há confirmação, né? Se confundiu. Gente, casos suspeitos não são notificados, só quando há confirmação. Não vão confundir isso, por favor. Então, se eu tenho um caso suspeito de uma determinada patologia, não vai ser notificado, só se tiver o que? A confirmação. Tá, vamos lá, outra pergunta, para a gente fixar melhor. Em relação lá os princípios da vigilância epidemiológica, né? A gente estudou lá mortalidade. As taxas de mortalidade são as taxas de quê? De quantas? O quê? De quantos óbitos foram confirmados naquele determinado prazo, né? Então, quantos óbitos teve? Então, tudo isso vai ser. Alguém se lembra o que é prevalência? Prevalência vai ser o quê? Prevalência de uma determinada doença. Vai ser o quê, gente? O número de casos. De caso de doença ao ano. Isso. Prevalência. Número de casos de doença ao ano. Então, gente, vocês têm que lembrar isso, pelo menos em relação à prevalência. Vou botar aqui. O meu e-mail tá o nome do meu esposo, Charles, mas eu sou a Sabrina Pereira, professora. Tem duas Sabrina aí. Então, gente, em relação a casos confirmados, repetindo, para vocês não confundirem, que ainda tem gente confundindo. Casos confirmados só são notificados se ele for confirmado, se ele tiver um exame para comprovar, se ele tiver algo que comprove. Se não, não vai ser confirmado e notificado. Aquela ficha lá que a gente preenche. A Maria das Dores foi no hospital com suspeita de dengue. Doutor passou de pirona para ela e ela foi para casa e continuou com dor no corpo. Ela foi notificada na UPA do 2º Distrito? Não. Por quê? Porque não fez exame, não foi confirmado. Então, se no caso ela tivesse realizado um exame, se tivesse lá positivo, confirmado que ela está com dengue, aí sim ia ser notificado, preenchida a notificação, e nesse caso era notificado e colocado lá na taxazinha da prevalência, de quantas pessoas tiveram com aquela determinada doença. Tá bom, Natanael? Não confunde mais, não quero ninguém confundindo. Só vai ser notificado se os casos for confirmado. Sabrina respondeu aqui. Sim, são duas Sabrina, não sei quem é essa aqui. Tá bom? Tá certo? Então, até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Amanhã a gente não vai entrar na plataforma, tá, gente? Amanhã eu vou passar um trabalho para vocês. No horário da aula eu vou mandar lá no grupo um trabalhinho para vocês fazerem e explicar direitinho, tá? Então, em relação aos casos de notificado, todo mundo já sabe, né? Teve um caso, eu fiz um exame, eu tenho uma determinada doença, vai estar lá a patologia e vai ter essa ficha aqui, né? Para você preencher a notificação dos casos. Quando eu aperto aqui no slide, tá aparecendo para vocês, tá assim? O Charles mandou uma mensagem, não tá aparecendo. Mas tá aparecendo, né, gente? Aí, ó, o slide. Vocês estão vendo essa ficha aí, ó, de notificação? Sim, né? Certo. Charles não, Sabrina, desculpa, gente. É porque é o nome que aparece aqui, eu falo. Então, gente, todas as... Não vão mais esquecer, né?
Deu confirmado, vai ser notificado. Aí lembrando, né, que vai ter um fluxo de informação, que da unidade de saúde, do hospital, vai para a Secretaria Municipal de Saúde, Regional de Saúde, Secretaria de Saúde e Ministério de Saúde. Colocar esse fluxo lá para vocês preencherem. Então, vai ser municipal, né, que é o posto de saúde, estadual, que é o estado, e nacional. Esses números de casos confirmados de alguma patologia, gente, eles vão a nível nacional, vai para outras cidades também. Você pode saber de outras cidades também, não só daqui, né? É a nível nacional. É tanto que quando vocês assistem o jornal, vocês verificam lá, né? Tantos casos de óbito em tal cidade, tantos óbitos em Manaus, taxa de óbito na cidade tal cresceu. Então, tem que haver um comparativo. Isso é epidemiologia, certo? Então, sempre vai ter que ter algum exame para confirmar. E a epidemiologia sempre vai ser dados, né? Quando vocês falarem de epidemiologia, vocês vão lembrar de dados. São dados que são comprovados de uma determinada doença, de um agravo, de uma taxa, tudo tem a ver com números, né? Nem vocês estão vendo aqui nos gráficos. Sempre vai ter um estudo de um gráfico. Acho que todo mundo aqui vê, né? Como é que tá a curvazinha? Tem gráfico que é tipo uma curva. Quando tem a curva, que nem essa aqui, a curva do Covid, aumentou, né? Um exemplo, aí foi abaixando. Que nem essa aqui de rubéola. Foi aumentando, caiu e aumentou um pouquinho. Então, sempre tem que ter estudos sobre isso para ver como que tá na cidade, né? Se tá aumentando os casos, se tá diminuindo, se tem crescido, o que que tá... E a epidemiologia é justamente para isso, né? Para estudar. Por que tem aumentado os casos? Diminuiu e depois aumentou? Por conta que as pessoas não estão obedecendo às regras, né? Estão cortando as regras, não estão obedecendo, não estão se cuidando. De qualquer patologia é assim. E com isso faz que surjam novos casos e aumente mais ainda. Certo?